Olá, você já deve ter se deparado com uma oferta para investir em fundos de investimento. Mas, afinal de contas, quais são as características desse tipo de investimento? Eu sou Ruama Demi, do Dose Financeira, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema. Primeiro, um fundo de investimento, ele tem a gestão de um profissional nessa área, né? A pessoa é certificada para ser gestor de uma carteira de produtos financeiros. Ele pode ser aberto ou fechado. O que isso significa? Se ele for um fundo de investimento fechado, não tem mais como eu, Ruama, querer colocar um dinheiro lá dentro, porque o gestor já fechou um grupo de investidores. Mas pelo contrário, se esse fundo for aberto, tiver negociado lá no seu banco ou numa corretora de valores, eu ainda posso investir nesse fundo. Uma prática que acontece é a seguinte: quando chega num determinado volume de dinheiro, mesmo aquele fundo que era aberto, o gestor o fecha, porque aí ele já considera que chegou no limite máximo para ele fazer a gestão daquele montante. O investimento, ele pode ser de renda fixa, que significa que ele tenha maior percentual do dinheiro investido em produtos de renda fixa. Ele pode ser um fundo de investimento de ações, que tem até 67% obrigatórios, tem que ser investido em ações, tá? Ele pode ter também 100% investido em ações. Ele pode ser um fundo de investimento cambial, significa que o dinheiro é aplicado em moedas estrangeiras. E ele pode ser um fundo de investimento multimercado. Como o nome já sugere, né? Parte do dinheiro pode estar no mercado de ações, outra parte no mercado cambial, outra parte no mercado de renda fixa. Uma outra característica dos fundos de investimento são as suas taxas. Elas, em geral, podem ser de 4 tipos. Taxa de entrada, pelo fato de você estar aplicando dinheiro, eles te cobram uma comissão por isso. Não é tão comum, mas ela pode acontecer. Taxa de administração, afinal de contas, como você está transmitindo a gestão do seu dinheiro para uma pessoa profissional que entende bem do mercado financeiro, ele te cobra uma taxa por isso, é dessa forma que ele é remunerado. Taxa de performance, essa é o seguinte: se o gestor conseguir ultrapassar uma meta que ele mesmo estabelece, a gente tem como avaliar isso antes da gente decidir se vai investir naquele fundo ou não. Ele diz assim: eu vou te cobrar um percentual se eu ultrapassar essa meta. Por exemplo, vou investir num fundo de ações, geralmente o benchmark que a gente chama, a linha base, é o Ibovespa. Ele diz assim: se o meu fundo, se a carteira que eu montei performar melhor que o índice Ibovespa, ou seja, se ela tiver um desempenho melhor que o índice Ibovespa, eu, gestor, vou te cobrar um percentual pelaquela diferença. Então, digamos que o índice Bovespa cresceu num período que você deixou seu dinheiro lá, 10%. O fundo de investimento de ações que você aplicou seu dinheiro cresceu 15%. Então, vai cobrar uma comissão em cima dos 5%. Que comissão é essa? Que percentual seria esse? Isso ele já diz na carteira do fundo de investimento, que tem todos os detalhes que você pode analisar com calma antes de decidir se você vai aplicar o seu dinheiro ou não. Então, essa é a taxa de performance. E uma outra taxa, que também não é muito comum, mas que ela pode acontecer, é a taxa de saída, que acontece quando você vai resgatar o seu dinheiro, ele pode cobrar uma comissão por isso. O que acontece geralmente, essa taxa de saída é nos 30 primeiros dias, porque o gestor meio que força você a passar pelo menos 30 dias com o seu dinheiro aplicado lá. Uma outra característica tem a ver com a tributação dos fundos de investimento. Com a exceção do fundo de ações, a tributação a gente chama de come-cotas. Como que isso acontece? O seu dinheiro fica aplicado lá e se ele estiver rendendo, né, se você tiver um ganho de capital, o Estado vai te cobrar um imposto de renda. Como você pode aplicar o seu dinheiro lá e resgatar daqui a vários anos ou simplesmente não resgatar, o que o Estado faz? Para te obrigar a pagar o imposto de renda, ele estabeleceu o chamado come-cotas, que acontece todo dia útil do mês de maio e todo dia útil do mês de novembro. Ele já retira a parte do imposto de renda e o que acontece na sua conta é que a sua cota, porque quando você investe você está comprando cotas daquele fundo, diminui um pouquinho. Por quê? Porque o Estado cobrou o imposto de renda. Bem, essas eram as principais características que eu tinha para apresentar para vocês sobre fundos de investimento.
Se ficou alguma dúvida, comenta aqui que a gente responde. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.